pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Meu nome é Marcos, sou professor de Educação Física e estarei uma vez por mês com vocês da EJA aqui no programa. Como esse mês vocês estão estudando algumas coisas, entre elas o cinema, que é uma arte e a arte também é uma forma de expressão, aí vocês podem pensar, mas o que isso tem a ver com a Educação Física? É isso que eu vou conversar com vocês agora. Então, no Ministério da Educação, a Educação Física Escolar está na área das linguagens. Sabem por quê? É porque as pessoas também se expressam e se comunicam através das práticas corporais. Vocês sabem o que são as práticas corporais? As práticas corporais são os jogos, ginásticas, brincadeiras, danças e lutas. E elas estão repletas de significados que foram dados pelos grupos sociais que as criaram e que vivenciam essas práticas. Elas também estão em constante transformação, pois sempre está acontecendo alguma modificação em alguma prática ou se criando uma nova prática corporal. Pensando em tudo isso e considerando que vocês estão estudando cinema, vocês conhecem algum filme que fala sobre alguma prática corporal? Existem vários, não é mesmo? Mas hoje vamos falar de um filme específico chamado Besouro. Vocês já assistiram esse filme? Esse filme fala sobre a capoeira. A capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, dança e música. Ela foi criada pelos negros que vieram escravizados da África para o Brasil. A palavra capoeira é de origem indígena e significa o que já foi mata. Os negros misturaram alguns movimentos de lutas que já existiam em alguns lugares do continente africano com outros elementos corporais e também com a musicalidade característica do povo africano para criar a capoeira. Sempre com a presença do tambor, algo sagrado para os africanos, pois eles acreditam que o tambor faz a ligação com o mundo espiritual. O tambor tem os elementos da natureza mineral, vegetal e animal, que é o ferro, a madeira e o couro. A capoeira também tem sua vestimenta característica, que pode variar de acordo com o grupo que pratica. Mas geralmente é uma calça ou camisa branca ou sem camisa. Também existem os cordões, que é como se fosse a graduação do capoeirista. Como muitas coisas da cultura negra, existe muita dificuldade de se conseguir registros e documentos dessas culturas, pois muitas coisas são passadas através da oralidade, que é quando se passa de pessoa para pessoa através das gerações. Muitas coisas da cultura negra foi eliminada quando eles vieram da África para o Brasil, a começar pelo próprio nome, pois aqueles que eram considerados donos dos escravos já tratavam de dar outro nome para essas pessoas. Por isso que a maioria dos negros brasileiros hoje em dia tem sobrenomes que não são dos seus antepassados africanos, e sim daqueles que os escravizaram. Geralmente são sobrenomes europeus, principalmente portugueses, que foi o país que colonizou o Brasil. Eles também tentaram eliminar muitas coisas da cultura negra, o modo de se vestir, de manifestar sua fé, entre outras coisas. Os negros chegavam no Brasil depois de serem capturados na África e transportados no porão de navios em condições desumanas. Morriam em média 14 pessoas por dia em viagens que duravam em cerca de 3 meses. Quando o navio estava com excesso de peso, jogavam pessoas vivas no mar para aliviar o peso do navio. Isso fez com que os tubarões daquela região mudassem a sua rota e passassem a seguir esses navios para se alimentar das pessoas que eram jogadas no mar. Os que conseguiam chegar no Brasil com vida eram vendidos como mercadoria. Com tudo isso, eles também trouxeram muitos conhecimentos. As principais pesquisas apontam que a capoeira foi criada ainda na época da escravidão, no século XVII, pelos negros que viviam escravizados nas senzalas das fazendas. O filme Besouro se passa na Bahia, na década de 1920, pouco tempo depois do fim da escravidão. E a condição dos negros naquela época era que, com o fim da escravidão, eles foram jogados à própria sorte, pois na sua grande maioria não tinham emprego e não houve nenhum amparo por parte do governo para essas pessoas. Enquanto os considerados donos de pessoas escravizadas foram indenizados por ter que libertar aquelas pessoas, os negros geralmente
tinham que ir morar em algum quilombo, em condições que ainda continuavam muito precárias e com muita dificuldade para sobreviver. Enquanto alguns imigrantes europeus chegavam até a receber terras aqui no Brasil para se estabelecer. Havia na época um projeto de embranquecimento do Brasil com o fim da escravidão, onde se incentivava a vinda de imigrantes europeus e se perseguia os negros e a sua cultura. Alguns estudiosos da época chegavam até a incentivar o relacionamento de pessoas brancas com pessoas negras, pois eles acreditavam que a raça branca era superior e que com o tempo não existiria mais negros no Brasil. Existiu até mesmo uma lei conhecida como Lei da Vadiagem, que punia até mesmo com pena de prisão quem fosse pego na rua praticando alguma coisa da cultura afro-brasileira, como samba, capoeira, alguma religião de matriz africana, entre outras coisas. Por exemplo, se a pessoa fosse pega com um pandeiro na mão, ela era presa e o pandeiro era considerado como prova do crime, assim como aconteceu com um sambista na antiga chamado João da Baiana. Também existiram outras leis, como a lei que proibia crianças negras de frequentar a escola e a lei das terras, que proibia pessoas negras de comprar terras. O filme também traz a religiosidade negra através dos orixás do candomblé, Yansan, Oxum, Ossanha, Ogum e Exu. Isso pode fazer a gente pensar e refletir sobre algumas questões com relação à intolerância e ao preconceito que se tem com as religiões de matriz africana, pensando na relação que existe do racismo e intolerância religiosa. A capoeira é considerada um grande movimento de resistência do povo negro, que sofreram com mais de 300 anos de escravidão e que até hoje sofre com racismo estrutural. Duas grandes referências da capoeira são o Sr. Manuel dos Reis Machado, conhecido como Mestre Bimba, e o Sr. Vicente Ferreira Pastinha, conhecido como Mestre Pastinha. Hoje em dia, a capoeira é reconhecida como patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas e para a Educação, a Ciência e a Cultura, e pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Atualmente, a capoeira é praticada em mais de 150 países no mundo. Isso faz com que esses países tenham contato com a língua portuguesa. E assim como o samba, ela é conhecida como uma cultura genuinamente brasileira. Então, como conversamos no começo do vídeo, a capoeira, como prática corporal que é, também serve para que as pessoas se expressem e se comuniquem através dela. Essa prática corporal também está repleta de códigos e significados que também podem ser lidos pelas pessoas. Nas senzalas, os negros estavam na condição de escravizados, simulavam que era uma dança para que os senhores de engenho da época não percebessem que também era uma luta e os proibissem de praticar a capoeira. E nos seus cantos, que também eram conhecidos como ladainhas, chulas, corridos ou quadras, serviam também para passar recados entre os escravizados, combinar fugas ou falar dos sofrimentos que estavam passando. A capoeira também tem uma relação com o maculelê, que é outra prática corporal da cultura afro-brasileira. Suas origens são parecidas e hoje em dia as apresentações de maculelê são feitas geralmente por grupos de capoeira. Hoje em dia podemos ver a capoeira sendo representada até mesmo em competições como o UFC e sendo praticada por pessoas de diferentes etnias, não apenas por negros. Os principais instrumentos musicais utilizados na capoeira são o atabaque, o berimbau, o pandeiro, o agogô e o cachixi. Mas dependendo do grupo, são incorporados outros instrumentos, como o cavaquinho, por exemplo. Existe a capoeira regional, que se caracteriza por movimentos mais altos e rápidos, tendo como sua grande referência o mestre Bimba. A capoeira Angola, que possui movimentos mais próximos do solo, mais lentos, com mais ludicidade e uma busca maior pela ancestralidade, tendo sua maior referência ao mestre Pastinha. Existe também a capoeira contemporânea, que mistura a característica da regional e da Angola. Vocês conseguiram perceber quantos significados podem ter numa prática corporal e quanto as pessoas se comunicam e se expressam através delas? No caso da capoeira, podemos refletir sobre algumas questões, principalmente com relação ao racismo. Qual era a situação dos negros naquela época e qual é a situação dos negros hoje em dia? No que houve avanço e o que ainda precisa melhorar para que a gente tenha uma sociedade menos desigual?
Mesmo tendo passado todo esse tempo, por que os negros ainda moram, na sua grande maioria, nas regiões mais pobres do Brasil? Por que ainda não conseguimos ver muitos negros nos cargos mais altos das empresas, em papéis importantes nas novelas, morando nos bairros considerados nobres? No cenário político, a representatividade ainda é muito pequena também. Constantemente, nós vemos casos de racismo nas mídias e no nosso entorno também. Temos visto cada vez mais a discussão de assuntos que não se discutia muito antigamente, como o racismo estrutural, o racismo institucional, a valorização da cultura negra, do seu modo de se vestir, do seu cabelo, no respeito que precisamos ter também com as religiões de matriz africana, assim como outras coisas. Mesmo com todo avanço que houve, a capoeira ainda sofre discriminação em alguns lugares, pois para alguns ela ainda é marginalizada. Muitos mestres saem do país para trabalhar com a capoeira em outros países por conta do reconhecimento, que no Brasil ainda é pequeno. Outras práticas corporais também sofrem com racismo. Frequentemente vemos casos de racismo no futebol, entre outros lugares. Esse filme pode nos fazer pensar no que podemos fazer para que as pessoas sejam mais respeitadas e tenham igualdade de oportunidades, independente da cor da pele ou qualquer outra condição. E vocês, conhecem algum outro filme que também tem como tema alguma prática corporal? Poste nas nossas redes sociais qual filme e um comentário sobre esse filme, com a hashtag Saberes em Casa EJA ou a hashtag Saberes em Casa EJA Educação Física. Pode ser um comentário sobre o filme Besouro mesmo. É isso aí, vou ficar esperando para ver os comentários de vocês, hein? Até a próxima aula então, e lembrem-se, cuidem-se. Tchau, tchau.